Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Os sapinhos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e para torcer por eles. Começou a competição. Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a sua subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: pena, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo um por um. Menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora arfante. Ao final da competição, todos desistiram, menos ele. A curiosidade então tomou conta de todos. Queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia concluído aquela prova, descobriram então que ele era surdo. Não permita assim que as pessoas pessimistas, aquelas que são intoxicadas por concepções não menos nobres ou porque estão envolvidas nas suas próprias frustrações, possam aniquilar o potencial que você traz dentro de si. Escute sua própria voz interior e siga. Vença seus próprios desafios e seus próprios obstáculos e os supere. Assim, com essa história que fala sobretudo da confiança em si mesmo, nos tornarmos às vezes surdos para as influências que tentam nos arrastar para baixo. Nós cumprimentamos vocês, queridos irmãos, queridos amigos, em mais uma semana aqui conosco no programa Caminhos de Autoiluminação, estimando que todos possam se encontrar em paz nessa noite. Desejando que seja uma semana de muita luz, de muita inspiração, de muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado, porque a vida é sempre cheia de oportunidades. Agradecendo assim essa bênção dessa doce companhia semanal que nos acompanha com tanta generosidade. Gratidão a todos que nos acompanham semanalmente aqui no canal da Rádio Brasil Espírita. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que é muito importante. E um tema que diz respeito a todos nós, porque é um convite diário e muito oportuno diante das diversas experiências da vida, que fala sobre flexibilidade. Nós vamos extrair esse tema a partir de reflexões trazidas pela querida veneranda Joana de Ângeles, contida aqui no seu livro Rejubila-te em Deus. Aqui, de início, ela nos fala sobre a flexibilidade, a seguinte questão: todo comportamento extremista responde por danos imprevisíveis e de lastimáveis consequências, por sustentar-se na intolerância e no desrespeito à inteligência e ao discernimento dos demais. Aqui ela já aponta sobre os prejuízos implicados dessa postura equivocada da inflexibilidade. A consciência equilibrada busca sempre o comportamento mais saudável, expressando-se de maneira gentil, mesmo nas circunstâncias mais severas e afligentes.
A flexibilidade é medida de cometimento edificante pela faculdade de compreender a postura do outro, aquele que nem sempre sabe expressar-se ou agir como seria de desejar, mas nada obstante pensa e tem ideias credoras de respeito e consideração que devem ser levadas a sério. Sabe aquela questão, podemos até não concordar com o que o outro apresente, com a postura que o outro traz, mas eu concedo o direito de ser diferente de mim e de pensar e agir diferente de como eu ajo. Isso às vezes diz respeito a essa maleabilidade que a maturação, a maturidade psicológica, emocional e espiritual confere a essas pessoas. A vida é um convite contínuo à flexibilidade, mas há aqueles cujo temperamento algumas pessoas costumam atribuir como a síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela diz respeito àquelas pessoas que dizem: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Que engano. Nós que às vezes, oportunamente tivemos a chance de lidar com esses processos de envelhecimento através do convívio com pessoas de maior idade ou através dos nossos estudos, percebemos que o envelhecimento saudável, positivo, benéfico, implica sobretudo na capacidade de flexibilizar-se diante da vida. Porque a vida nos convida a mudarmos sempre de lugar. E se nós permanecemos intransigentes, acreditando que temos que ser desse jeito e pronto, os outros que nos aceitem como somos, já implica em uma dificuldade imensa que nós estaremos nos auto-infligindo. E aí, seguindo com Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que quando se assume uma atitude de dureza, destrói-se a futura floração do bem, porque nenhuma ideia é irretocável de tal maneira que não mereça reparo ou complementação. E diversas mentes que elaboram programas são mais eficazes do que apenas uma. Quantas vezes a gente se mantém obstinadamente numa ideia sem querer mudar as nossas opiniões, mesmo que elas nos apontem que não tem sentido ou que estão fadadas ao fracasso. Mas às vezes, por orgulho, nós mantemos esse comportamento intransigente e duro. E ela diz: não há ideia que não seja irretocável. Quantas vezes nós já mudamos de opinião ao longo da vida, a partir do peso inexorável dos fatos. E ela segue: ademais, essa imposição representa alta presunção, decorrente da vaidade de deter-se o conhecimento total ou mesmo a verdade plena. Então, sob o afã de sermos portadores da verdade absoluta, nos mantemos nessas posições inflexíveis, ainda que mais adiante venhamos a constatar duramente que havia sido um erro e um grave engano. Quando se age dessa maneira, gera-se temor e animosidade pelo bloquear das possibilidades dos demais, igualmente portadores da faculdade de pensar e de discernir. Uma atitude flexível contribui para o somatório das realizações dignificantes que são confiadas a todos. Embora reconhecendo o equívoco da mulher surpreendida em adultério, o mestre foi-lhe flexível, dando-lhe nova oportunidade, embora não concordasse com sua conduta desrespeitosa aos estatutos morais e legais. Aqui é como se Jesus lhe concedesse a flexibilidade de mudar a própria vida. Como seria triste a percepção e a constatação de que nós não temos direito, condição ou oportunidade de mudar as nossas posições, opiniões, comportamentos. Entre dois ladrões, no momento extremo, solicitado por um deles que se arrependera da existência de dislates, concedeu-lhes a bênção da esperança de que também alcançaria o paraíso, abrindo as portas da esperança, dando-lhe a certeza de que se havia errado no passado, havia adiante inúmeras possibilidades de se recompor e refazer a sua história. Obras expressivas e honoráveis de serviço social e de edificações do bem no mundo
só sobram e desaparecem em ruínas quando alguns dos seus membros apresentam-se detentores de inflexibilidade em suas proposituras e comportamentos diários. A harmonia do conjunto exige que todos contribuam com a sua parte em favor do equilíbrio geral, mesmo que ceda agora a fim de regularizar no futuro. Se alguém discorda, discrepa e mantém-se inflexível na sua ótica, ocorre o desastre no grupo, que se divide, dando lugar a ressentimentos, queixas, amarguras e dissabores. Em épocas tão difíceis, onde às vezes nós vivemos posturas tão extremistas, tão extremadas, que levam a ponto de romperem, de causarem rupturas nos relacionamentos familiares, nas amizades, nos relacionamentos de trabalho, devemos, pois, de pensar sobre a necessidade de sermos flexíveis. Mesmo porque um ponto de vista a respeito de qualquer fenômeno é apenas a vista de um ponto. Ainda seguindo nas reflexões de Joana de Ângeles, ela diz: assevera a antiga sabedoria oriental milenária que a floresta exuberante cresce em silêncio e discrição, mas quando tomba alguma árvore é com estrondo que o faz, como a significar que o bem, o lado edificante de tudo, acontece com equilíbrio, enquanto que a queda e a destruição sempre se dão de maneira ruidosa e chocante. Todo grupamento humano necessita de contributo valioso da tolerância, da paciência e da compreensão. Todo grupamento humano necessita do contributo valioso da tolerância, da paciência e da compreensão. É aquele exercício de entender que cada criatura tem o seu momento de despertar, tem a sua própria história de vida, tem o lastro que sustenta os seus entendimentos. Não há como impor a nossa vontade e o nosso pensamento goela abaixo, para que o outro possa engolir e aceitar a seco. Cada um tem o seu modo de interpretar as coisas. Precisamos reconhecer esse direito para perceber que havemos de ser flexíveis. Certa feita, eu vi uma postagem na rede social que eu nunca esqueci. Dizia assim: prefiro ter paz do que razão. Às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas para que possamos ter paz em detrimento da razão. Eis uma escolha que é muito importante para que possamos seguir em paz. Ainda, seguindo nesse ponto, Joana de Ângeles vai nos dizer: a prepotência é geradora de desmandos e tormentos incalculáveis, que poderiam ser evitados com um pouco de fraternidade. Ser flexível, mesmo que penses diferente, que tenhas ideias próprias felizes e faculta aos outros também serem ouvidos e seguidos. É permitir a oportunidade para que o outro exponha sua opinião. E quem sabe, se estivermos abertos e sermos humildes, haveremos de reconhecer que o nosso ponto de vista estava equivocado. E aí sermos flexíveis para reconhecer que o outro tem razão. No vendaval, a árvore que não deseja ser arrancada, verga-se para depois retomar a postura. Se pretender manter-se ereta, sofrerá a violência que a derrubará na sucessão das horas. O bambu é um dos mais belos exemplos da flexibilidade, pois que curva-se, submete-se com facilidade às imposições que lhe são dirigidas, sem arrebentar-se, mantendo-se vigoroso. Consciente das responsabilidades que te dizem respeito, não te imponhas pela rigidez. Os teus valores morais serão a tua identificação e o cartão de crédito de tua existência. Estás convidado a servir, não a estabelecer diretrizes estritas para os outros, especialmente se te encontras servindo na seara de Jesus,
que sempre te proporciona chances novas, mesmo quando malbarataste aquelas que te foram anteriormente concedidas. Fácil é ser inflexível para com o próximo e difícil submeter-se à situação equivalente quando se altera a circunstância e mudam-se os padrões apresentados. É fácil ser inflexível porque exige de nós muito pouco. É mantermos na mesma posição e só. Ser flexível implica num movimento interno que nos convida a reposicionar os nossos valores, a sermos humildes, a olharmos numa direção diferente da nossa. Mas eis o mérito dessa postura. Eis o mérito adotado por essa forma de vida, esse modo vivendes, porque nos trará muito mais ganhos e paz de espírito, sobretudo. Seguindo com Joana, ela nos diz: dialoga, ouve e abre-te a novos conceitos e propostas e proposituras, de forma que adquiras a faculdade da gentileza, indispensável ao êxito de todo e qualquer empreendimento humano. A utilização da faculdade da gentileza. Quando a gente fala de faculdade, a gente pode entender como um processo que pode ser sim desenvolvido. De sermos gentis, quando compreendemos que o outro está num estágio ainda um pouco anterior ao que nós poderíamos supostamente estar. Então, isso lhe confere uma forma de interpretação um pouco mais restrita. E aí nos compete sermos gentis e acolhedores, para esperarmos o momento certo daquele outro despertar. Isso é um gesto de bondade também. Porque achamos, no mundo em que vivemos, que defendemos a todo custo os nossos pontos de vista é um sinal de heroísmo. É um sinal de coragem, de força, quando Jesus já nos ensinava que as maiores manifestações de força, de hombridade, de integridade, estava justamente em sermos flexíveis, em sermos humildes, em nos moldarmos para que pudéssemos favorecer no campo onde estivermos a presença e a preponderância da paz e do respeito. E ela segue. No dia a dia da existência, sempre ocorrem fenômenos inesperados que alteram a programação mais bem estabelecida, que exige mudanças de rumo, formulações novas e necessárias. Aqui ela nos lembra um aspecto muito importante, porque o dia a dia pode ser cercado de imprevistos. Saímos de casa fazendo determinados planejamentos e ao longo do dia somos convidados a replanejar, a recolocar as nossas metas diárias, porque haverá sempre de acontecer infortúnios ou imprevistos que nos obrigam então a mudarmos de posição e de lugar. E aí ela segue. O imprevisto é uma forma de intervenção das leis soberanas, que ensejam diferente opção para o comportamento saudável. Olha que interessante, nós não costumamos pensar nisso. Que o imprevisto é uma forma, uma intervenção da lei soberana, que nos convida a termos uma postura, uma posição diferente para um comportamento mais saudável. Não sejas desse modo aquele que cria embaraços, embora as abençoadas intenções de que te encontras revestido. Porque às vezes nós podemos conceber de que as nossas posturas, as nossas ideias, elas têm um propósito edificante. E em nome disso nós acreditamos que devemos manter a firmeza. Mas aqui ela nos dá um outro sentido, para que não criemos embaraços. Porque se causa constrangimento, ou se gera sofrimento, não é tão oportuno e não é tão lícito assim. Todos
são úteis numa equipe e importantes no conjunto de qualquer realização, diz Joana de Ângeles. Ser, portanto, dócil e acessível, porque sempre há alguém mais adiante, portador de aspereza, que suplantará a tua com certeza. Olha só, eu vou até repetir. Ser, portanto, dócil e acessível, porque sempre há alguém mais adiante, portador de aspereza, que suplantará a tua com certeza. Então que sejamos tranquilos, flexíveis, humildes, porque haveremos de recompor as nossas posições. E que isso não nos cause constrangimento, mas a certeza de que essa mudança de posição, de lugar, nos fez crescer, nos fez aprender, e isso é importante. Nunca sentirás prejuízo por ceder em favor do bem comum, de ordem geral, abrindo espaço para outras experiências e outras atitudes. Aí, encerrando, ela nos coloca: a flexibilidade é dileta filha do amor que se expande e enriquece a vida com esperança e paz. Todos aqueles que se fizeram temerários e se impuseram não fugiram de si mesmos, do envelhecimento, das enfermidades e da desencarnação. Pacientemente e com flexibilidade, Jesus espera por ti e te inspira sem descanso. Medita e age conforme gostarias que assim procedessem em relação a ti. Medita e age conforme gostarias que assim procedessem em relação a ti. É simples. Basta, diante dessas discussões infrutíferas de quem tem razão, de quem está no direito da verdade, pararmos e pensarmos como nós gostaríamos que fôssemos considerados, para entender a necessidade de flexibilizar e abrir o nosso entendimento, o nosso campo mental para aprender. Quem já teve a oportunidade de passar aqui na orla de Maceió, pôde perceber, se foi bem atento, as diversas configurações dos coqueiros que beiram a orla. São coqueiros de diversas alturas e de diversas formas. Mas aqueles mais tortos, os que estão mais projetados para o mar e que, por conseguinte, estão mais expostos à força inexorável do vento, pode perceber que aqueles mais tortinhos, aqueles coqueiros que se mostram mais flexíveis, são aqueles que sobrevivem sem partir à força do vento. Sobretudo nos tempos mais difíceis, aqueles onde os ventos bailam de uma forma intensa de um lado para o outro. São aqueles coqueiros que acompanham a direção do vento e que, uma vez passado, eles retornam ao seu lugar. É um exemplo que a natureza nos dá de como devemos nos portar diante da vida. Diante dos vendavais que nos arrastam, nos tiram, sobretudo, das posições fixas que adotávamos em relação aos nossos próprios valores. Quantas pessoas visitadas pela frustração ou pela dor tiveram que revisitar os seus valores, serem mais flexíveis. Envelhecer é um convite à flexibilidade. Aqueles que podem dizer: durante a vida inteira eu corri na força da jovialidade 10 quilômetros. Hoje, com um corpo mais envelhecido, quando a decrepitude me chega, não consigo mais correr 10 quilômetros. Haverão aqueles que dirão: não corro mais. Se não posso correr os 10, não me adianta, porque eu não suportaria. Mas há aqueles que dizem: tudo bem, se não consigo correr 10 quilômetros, estarei satisfeito em correr 2, 3, 5. Porque o prazer está na experiência, que me dá a oportunidade de usufruir, ainda que num espaço de tempo e que numa distância menor, para que eu possa, de certa forma, colher os mesmos prazeres que colhia quando corria 10 quilômetros. Isso é maturidade, isso é
flexibilidade. Que possamos adotar esse recurso para as nossas vidas, entendendo que se nós prestarmos atenção à vida, é um constante convite à flexibilização. Que possamos abrir os corações, abandonarmos essa síndrome da Gabriela, que não nos leva a nada e que às vezes afasta as pessoas de perto de nós. Que possamos aprender que não somos seres acabados, mas em construção, o que nos permite transitar por caminhos diferentes, por que não? Acreditava que deveria andar apenas pelo caminho A, mas percebi que não me levava a nada. Então adoto, sem constrangimento, o caminho B, o caminho C, o caminho D. E que assim juntos possamos nós aprender com o que a vida tem a nos oferecer e também com aqueles que compartilham conosco a existência, aprendendo a escutar a sua forma de entender o mundo para que, de repente, uma vez flexível, eu possa entender que talvez ele tenha razão e mudar de lugar e assim crescer. Assim, com essas reflexões tão profundas, trazidas pela querida veneranda Joana de Ângeles, nós esperamos que possamos ter contribuído em levantar de alguma forma a inquietação, para que possamos assim pensar sobre as nossas posições de vida e caminharmos entendendo que somos seres passíveis de errar, mas também que temos todo o universo à frente de possibilidades para reeditar a nossa história e de fazermos novas edições de nós mesmos. Grata, mais uma vez, por essa companhia amorosa, por essa companhia generosa que nos acompanha semanalmente aqui às 18h30 no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos possam ter uma semana iluminada, inspirada pelo alto, pelo Mestre Jesus, e que todos possam aproveitar de cada experiência, trazendo para si essas bagagens que enriquecem profundamente a alma. Também gostaríamos de fazer um convite a todos, que possam, cada um do seu modo, dentro das suas possibilidades, contribuir para que esse projeto, que já vem transitando, caminhando por 10 anos, iluminando consciências, possa se manter ativo adiante. Então vocês veem aqui no canto da tela o QR Code, onde vocês poderão dar suas contribuições a partir de R$20 para que levem esse projeto de divulgação do Evangelho, de inspiração no bem, de iluminação de consciências. Também convidando a todos que possam visitar o site da Rádio Brasil Espírita, lá onde vocês vão ver enquetes, lista de músicas que afagam os nossos corações, vão ver os programas que vocês supostamente possam não ter acompanhado, essa grade que fica lá também no canal do YouTube, registrado e organizado por programas, onde vocês vão poder rever alguns que já foram vistos, ou encaminhar para outras pessoas para que também possam conhecer esse projeto, porque nunca se fez tão necessária a presença do Mestre em nossas vidas, em tempos tão desafiadores, em momentos tão caóticos, que possamos então beber das fontes profundas do Evangelho para matar a nossa sede de paz. Vão lá, visitem o canal, contribuam como puderem, para que esse projeto não se perca, para que ele continue sendo essa seara de amor e luz aos corações necessitados. Agradeço mais uma vez a companhia generosa, estimando que, se for da vontade do alto, possamos estar semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, gratidão e muita paz.